Bom dia para você, o programa Saúde Você tá no ar. E falando nisso, deixa eu te fazer uma pergunta, como anda a tua saúde? Hein? Tem dado aquela atenção que ela merece? Espero que sim, tá? No programa de hoje vamos falar sobre assuntos importantes que vão te ajudar a manter a saúde em dia. Nesta edição, a gente fala sobre as doenças da tireoide, como elas podem interferir no seu organismo. E mais, você costuma ingerir líquidos durante as refeições? Será que isso te prejudica? Daqui a pouquinho as dicas no quadro Saúde em Dia. Fica comigo, Saúde Você está começando. Olá pessoal, muito bom dia mais uma vez para você que está ligado aqui na programação da TV Arapuã. Chegou o dia do nosso encontro, todo fim de semana estou por aqui com você, contribuindo para que você tenha mais qualidade de vida, mais disposição, uma saúde melhor. Esse é o nosso propósito aqui no Saúde Você. Por isso já peço, tá? Fica comigo até o final, tenho certeza que você não vai se arrepender e vai gostar muito, tá certo? Peço licença para entrar aí na sua casa com todas essas informações a partir de agora. Deixa eu te fazer uma pergunta, tá? Você tem o costume de beber líquidos durante as refeições? Será que é indicado? A gente vai saber a partir de agora no quadro Saúde em Dia. Aí vai para a entrevista, né? Pode vir, doutor. Durante muitos anos, a gente pensou que beber água durante a refeição era algo que não era o adequado. No entanto, com o avanço dos estudos e o estudo da nutrição, a relação com a alimentação e o bem-estar, foi se percebendo que não era tão ruim assim beber água. Aí, o que é que vai tornar esse ato mais saudável? Beber água durante a refeição. É exatamente a quantidade que você toma. Por quê? Porque você pode, se você exagerar, se você tomar demais, você vai ter um volume estomacal maior e aí você pode ter uma digestão mais ruim. E qual é o ideal? O máximo 200 ml de água, que equivale a um copo pequeno. Então é esse que você pode tomar, ou até menos se você preferir. Então essa é a ideia, porque não vai diluir o suco gástrico, não é essa a função. O suco gástrico vai estar lá fazendo um processo de digestão. Mas se você tomar demais, um volume maior, claro, a capacidade que 200 ml vai ocupar junto com a sua refeição vai ser menor do que se você tomar meio litro. Então, esse hábito também não se refere aos refrigerantes. Por quê? Porque o refrigerante contém gases e aí é uma bebida gaseificada e que você vai aumentar mais ainda o volume, porque gás ocupa volume. Então, o que é que a gente pode recomendar para você se alimentar melhor? É você, na hora da refeição, você pode até ingerir a água antes da refeição e depois da refeição você também pode ingerir um pouco com água e não durante a refeição. O ideal é que você consuma alimentos saudáveis na combinação perfeita para você ter a sua saúde. E a água é parte de nós.
Aí, minha gente, bacana, né? Importantíssimo, viu? Agora a gente muda de assunto para falar sobre a tireoide e as doenças relacionadas a ela. Aqui no estúdio eu recebo o médico endocrinologista Felipe Menezes, que vai dar todas as explicações para a gente. Muito bom dia para o senhor, doutor Felipe. Tudo bem, eu agradeço o convite novamente de estar participando do Saúde Você. Imagina, é sempre um prazer tê-lo aqui com a gente. E hoje para falar sobre a tireoide, né? E aí, para a gente começar, para quem não sabe o que é, onde fica, eu queria que o senhor explicasse para a gente agora de uma forma bem didática o que é a tireoide, onde ela está localizada e quais os benefícios dela para o nosso organismo. Pronto. De uma forma bem didática, que a maioria até dos estudantes de medicina no início, e muita gente conhece, a tireoide é como se fosse o formato de uma borboleta. Como se fosse uma borboleta que a gente tem aqui embaixo do pomo de Adão. E essa glândula, ela é super importante por controlar o nosso metabolismo. Então, assim, se você tem um distúrbio, que é o que a gente vai até abordar no próximo tema, da tireoide, chamado de hipotireoidismo, que a principal causa é uma doença chamada de tireoidite Hashimoto, o nome meuzinho complicado, mas que é super importante no emagrecimento. Por quê? Quem tem essa doença tem uma dificuldade, ela perde, quando está com um hormônio em baixa, ela tem uma perca de 50% do metabolismo, ou seja, a pessoa tem uma tendência a ganhar peso, a engordar. É tanto que quando estou com os pacientes com investigação de obesidade, eu sempre solicito o hormônio tireoidiano para afastar essa doença, que é uma das causas que contribui para a obesidade. Mas eu vou logo deixando um adendo, não é a principal. Várias vezes o paciente já chega logo, doutor Felipe, simplesmente eu estou gordo, provavelmente por causa da minha tireoide. Já coloca a culpa na tireoide. Já coloca a culpa na tireoide. E eu vou logo dizendo para o paciente, era bom se fosse assim. Se fosse assim, eu chegava logo, vamos dar o diagnóstico e vamos começar logo o tratamento que você vai melhorar. Mas não, a gente vê que a maior parte dos casos o hormônio tireoidiano está normal. E simplesmente a pessoa engorda porque eu chamo de uma balança energética. É o que você consome e o que você gasta. Se você consome mais do que você gasta, a tendência é você armazenar gordura. Porque o organismo, ele adora a gordura para utilizar como uma fonte de energia posteriormente. Então, simplesmente, exemplo, quando você pensa assim, mas eu não como gordura e eu sou gordo. Por quê? Porque também não é só gordura. Existe algo chamado que o nosso cérebro adora, que é o carboidrato, e que a gente adora, que é aquele docinho, que é o macarrão, que é o arroz, então pão. Assim, o pão. Então, o carboidrato, nosso cérebro ama ele. E simplesmente ele fica descontente quando a gente fica muito tempo sem dar ele para o nosso cérebro. E o que é que ocorre? Quando a gente começa a fazer aquela dieta, não, eu vou parar de comer carboidrato, eu vou ficar só na proteína e tal. O nosso cérebro começa a ficar, a pessoa começa a ficar mais irritada, começa a ter compulsão de querer aquele docinho, principalmente nós somos seres muito visuais. Se a gente vê no restaurante, de propósito, às vezes tem aquela senhorinha passando com a sobremesa, literalmente a pessoa é para você ver, você primeiro visualiza. O seu primeiro gesto de prazer, de hedonismo, é você visualizar. Você viu aquele docinho, você já vai começar a salivar e já pensar em consumi-lo. E qual é o problema? Eu sempre falo, exemplo de festa infantil. Quando você está numa festa infantil, tem vários doces. A principal coisa, você come doce, você vê os convidados comendo os doces, mas não se sacia. Quando é que o convidado ele vai começar a se saciar numa festa infantil? Quando é servido um jantar. Sim. Porque o jantar vai ter outros comemorativos, vai ter carne, vai ter proteína, vai ter outros comemorativos que vai fazer a pessoa encher. Mas enquanto estiver comendo doce, simplesmente você não se sacia e continua aquele vício de a pessoa ficar comendo para ter prazer e não tem saciedade, né? E aí a pessoa que tem esses hábitos alimentares, né, que o senhor trouxe aqui pra gente, come muito carboidrato, tá sempre ali querendo um docinho, essa pessoa ela tem uma probabilidade maior de apresentar alguma disfunção aí na tireoide, ou independente disso vai acontecer?
independente, foi uma ótima pergunta, independente vai acontecer. A tireoidite Hashimoto, como o oposto, são duas doenças na tireoide principais que são opostas uma à outra. Uma é a doença de Graves, que a gente chama, e a outra é a tireoidite Hashimoto. Só nome bonito, viu? E aí, o que é que elas têm em comum, essas duas? Que elas são, o que provocou essas duas doenças são anticorpos. No caso da tireoidite Hashimoto, a gente chama anticorpo antiperoxidase, que ele provoca a destruição da glândula e com isso ela vai perdendo o funcionamento. Por isso que a gente tem que ficar repondo. Como muitos de vocês conhecem, eu vou citar algumas marcas que quando a gente fala levotiroxina não entende. O Puran, o Levoid, o Synthroid, o Eutirox. Então essas marcas tudinho que a gente utiliza, que vocês sabem que tem um parente seu que utiliza, tudo, é porque ele tem uma deficiência hormonal. E muitas vezes o paciente chega para mim porque é chato ficar usando remédio e diz, doutor Felipe, mas eu queria parar. Eu disse, ó, entendo perfeitamente que você gostaria de parar, mas, infelizmente, o paciente que tem essa disfunção, a tireoidite Hashimoto, tem que ficar utilizando o remédio para o resto da vida, porque esse hormônio é que regula o metabolismo e também o paciente, se não usa a longo prazo, pode até entrar em coma, ter um coma e até vir a falecer. Então, é um hormônio que é fundamental para a vida e que a gente consegue sintetizar de forma sintética, né, pelos laboratórios e administrar para os pacientes por via exógena, né, que é o comprimido que ele toma. E aí, quais são os sinais, né, que o meu corpo vai produzir, vai dar ali para mim, que a minha tireoide não está legal, que tem algum problema na tireoide, para além da obesidade, que o senhor já falou, que talvez nem seja relacionada aí à tireoide? É, uma ótima pergunta. Quais são os sinais que eu posso desconfiar? Mas como eu sempre falo para os pacientes, eu não bato martelo, porque assim, endocrinologia é uma especialidade diferente da maioria das especialidades médicas, muito laboratorial. Por quê? As queixas, principalmente da tireoide, são queixas muito inespecíficas, que pode estar relacionada a outras doenças e pode ser que não seja também nada demais. Exemplo, quando é que eu desconfio no hipertireoidismo? Quando o paciente chega para mim e diz, doutor Felipe, eu tenho uma queda de cabelo, aí você já vai para a queda de cabelo. Queda de cabelo tem várias causas que podem ocorrer queda de cabelo, e não necessariamente a tireoide. Outra característica do hipertireoidismo, o paciente pode sentir o coração acelerado. Coração acelerado, se eu estou ansioso agora, eu posso estar com o coração acelerado também. Se eu sou uma pessoa ansiosa, se eu estou fazendo atividade física, também eu tenho um aumento da frequência cardíaca. Se eu tenho uma arritmia no coração, que também o hipertireoidismo pode causar. Também eu tenho, todo paciente que tem palpitação e chega na urgência, é interessante fazer a dosagem do hormônio tireoidiano também. Mas o que eu estou querendo falar é que os sintomas são muito inespecíficos. Não são necessariamente eu dizer assim, você tem hipertireoidismo. Nunca vou chegar para o paciente e vou dizer de cara. Eu posso suspeitar, mas assim, o que mais chama atenção visualmente, na inspeção do paciente, que a gente sempre fala que os melhores médicos, eles vão saber o que eu vou falar agora, principalmente os de antigamente, são o diagnóstico do paciente começa quando ele entra no seu consultório. A partir do momento que ele entra no seu consultório, você tem que olhar o seu paciente. É por isso que eu discordo totalmente o médico chegar e não olhar para o seu paciente. Para mim, não olhou para o paciente, eu não gostaria, eu como médico, não gostaria de ser consultado por esse médico. Então, assim, você na hora que olha para a pessoa, o que é que chama a atenção? Quando é a doença de Graves, que o paciente tem, o hipertireoidismo, tudo, principalmente a exoftalmia, que é aquele olho mais esbugalhado que o paciente tem, que é uma característica, sim, que chama atenção, mas mesmo assim não dá para a gente dizer que aí... Mais um assunto muito importante, você com certeza já viu aquele desenho clássico em formato de triângulo que ensina o que devemos colocar no prato. Tenho certeza que todo mundo já viu. Pois é, a famosa pirâmide alimentar, tá? Que continua sendo um mapa da mina para quem quer buscar aí uma vida mais saudável. E é justamente sobre esse assunto que a gente conversa a partir de agora com a biomédica Jarbele Leite, que está aqui com a gente mais uma vez para dar orientações importantes relacionadas à nossa alimentação. Jarbele, em primeiro lugar, seja bem-vinda. Bom dia para você. Bom dia, Joana. É um
prazer estar aqui novamente, né? Pois é, a gente sempre traz a Jarbeli aqui para tratar sobre assuntos importantes e dar orientações para você aí do outro lado. E aí a gente vai falar hoje sobre a pirâmide alimentar. Em primeiro lugar, queria que você falasse qual a importância, né, dessa composição ali dos alimentos, essa distribuição. Na verdade, nós tivemos uma mudança agora recentemente, no mês de janeiro de 2026. E assim, pegou muitas pessoas de surpresa, né? A gente já era acostumado a vivenciar, a olhar e a receber uma pirâmide alimentar totalmente diferente dessa que foi aprovada. Apesar que já vem alguns anos já muitos profissionais modificando, né, as dietas, modificando o tipo dos alimentos que os pacientes vão colocar no prato. E olha, eu vou falar, isso foi um tema polêmico, ainda é, né, que é uma pirâmide que foi norte-americana, aqui no Brasil ainda não está sendo utilizada 100%, mas muitos profissionais já estão utilizando, mas por experiência própria, por ver também muitos pacientes passando por isso, essa mudança também trouxe uma qualidade de vida, né, diária ao paciente, ao acordar, ao dormir, a se exercitar, né, o viver dia a dia, então assim, mais disposição, vitaminas com as taxas bem mais elevadas, e aí, gente, isso trouxe sim uma polêmica, né, a pirâmide norte-americana. Que polêmica foi essa, Jarbeli? Qual foi a principal mudança? Eu acredito que tem sido aqueles alimentos que estão ali na base, a base alimentar, essa foi a principal mudança, é isso? Isso, porque foi invertido, né? Uhum. Então a carne, as proteínas ficaram em primeiro lugar. Então era o que muitos profissionais, principalmente da minha área, da integrativa e tantos outros, que já defendia essa teoria de que a carne é um bom alimento e ela deveria estar em primeiro lugar, né? Porém, na outra pirâmide já a carne ficava lá embaixo e era muito menos valorizada do que agora. Inclusive ainda assim existem profissionais, nutricionistas que fazem a dieta antiga, que segue a outra pirâmide, porque a pirâmide brasileira também tem uma diferença, né? Mas já tem muitos profissionais que já mudaram, já está trazendo uma nova visão e isso eu estou vendo até na minha vida mesmo, como mudou quando a gente aumenta a ingestão de proteína da carne, do peixe, do frango, né? Que ficou agora no topo da pirâmide invertida, né? E aí antes, na pirâmide anterior, ali o que estava na base da alimentação eram os grãos, né? Isso, como... que foi para o final. Isso. E aí, essa alimentação baseada nisso, nos grãos, é uma alimentação, na sua opinião, como profissional, como biomédica, que pode trazer danos à saúde, se essa for a base? Sim, porque, gente, os grãos, eles possuem lectina. E além da lectina, muitos têm glúten, como por exemplo a aveia. A aveia está em quase 100% das dietas aí. Pois é. E liberada aí. E nem todo mundo pode comer aveia. Uma coisa que eu sempre falo, cada ser humano ele é único. João é diferente de Maria, que é diferente de José, que é diferente de Raquel. Então a dieta ela tem que ser de acordo com cada paciente. E outra coisa, Joana, existe a dieta do tipo sanguíneo. Ela não é uma dieta 100% aceita por muitos profissionais e a gente não segue 100% porque a gente tem muitas misturas hoje do tipo sanguíneo. Mas é importante que o profissional conheça o tipo sanguíneo do seu paciente, leia sobre a dieta do tipo sanguíneo dele para tentar fazer alguns encaixes. Por exemplo, paciente do tipo O, ele tem muita dificuldade de ingerir grãos. Então, sempre esses pacientes, eles comentam que quando ingerem um feijão, um grão de bico, eles sentem o abdômen mais estendido. Então, a gente tem que ter cuidado ao fazer a dieta. O nutricionista, que é o que faz a dieta do paciente, é o responsável por isso. A gente tem que deixar isso aqui muito bem claro, que eu valorizo muito. Eu trabalho com... A gente tem uma nutricionista na nossa clínica que ela também realiza a dieta carnívora, ela é defensora dessa nova pirâmide, né, invertida. Então, a gente tem vários aí casos de pacientes que melhoraram, né, quando começaram a introduzir muito mais a proteína e diminuir os grãos. Lembrando que tem essas questões do tipo sanguíneo que é importante a gente, como profissional, ler, né, e ter cuidado antes de inserir isso na dieta do paciente. E aí essa nova compreensão alimentar ainda é nova para muita gente, né? As pessoas vão se adaptando. Por muito tempo, né? E ainda hoje é muito comum as pessoas dizerem assim, a fruta
vegetais é o que eu preciso ter. E enche ali o prato de folhas, de verdura, de frutas e não dá tanta importância assim à proteína, por exemplo. Mas nessa compreensão, a proteína é a base, não pode faltar no prato. Não pode faltar. E uma das coisas que foram esquecidas na nossa mesa foi o mel. Né? E hoje, né, muitas pessoas têm intolerância à lactose e aí deixou de comer o queijo, mas isso não é que venha a ser universal, gente. Tudo que a gente consome numa quantidade ideal não vai atingir diretamente sua saúde, e priorizando alimentos mais puros, alimentos de fazenda, de pequenos agricultores, que não vai ter modificação ou qualquer contaminante ali dentro. Então não é todo mundo que vai ter problema em ingerir um pedaço de queijo, por exemplo. Então o mel é importante você colocar na sua dieta pela manhã. O abacate é uma gordura saudável, maravilhosa, que você pode inserir também. O ovo, aumentar o consumo aí da proteína, que é maravilhoso. Claro, sempre optando pelo ovo de capoeira, porque ele não vai ter contaminantes. Então, a nossa tendência é voltar ao que nós éramos antes, né? A vida daquela do sertão, com comidas mais simples, comidas que era considerada a comida dos mais simples e hoje está sendo a comida dos mais ricos, né? É a base de moela, coração, fígado, que é barato, gente, traz qualidade de vida incrível, diferente de legumes, porque quando o paciente ele faz essa dieta à base de folhas, tomate, mais a base salada, a tendência dele é ter a vitamina B12 baixa, ferritina baixa, AD baixa, então ele começa a desencadear outros problemas. Por isso é importante inserir a proteína, porque só salada não sustenta, não. É isso, minha gente. A gente está falando aqui sobre essa nova composição da pirâmide alimentar. A gente já chega ao fim aqui da nossa entrevista. Quero agradecer demais, Jarbela, a tua participação aqui com a gente, sempre tão importante, trazendo, né, luz a esses assuntos que faz parte aí do nosso dia a dia. Muito obrigada, tá? Eu deixo o espaço agora para você se despedir aqui nos nossos telespectadores. Obrigada, Jana. Sempre um prazer estar aqui colaborando, trazendo essa visão, né, mais esclarecedora sobre a medicina integrativa, sobre uma dieta mais pura, mais limpa, que é o que o povo precisa saber mesmo, a gente voltar ao que era antes para viver melhor. É isso, minha gente. Cuida aí da sua saúde, tá? Procura saber mais sobre a pirâmide alimentar, a nova composição, vai ser muito bom para a tua saúde. Com esse assunto, a gente fica por aqui, me despeço de você, agradecendo pela sua companhia, pela sua audiência. Até o próximo sábado.